Olá, eu sou o professor Anderson, estamos de volta com nossas aulas de geometria. No nosso último encontro, nós vimos as relações trigonométricas no triângulo retângulo e ficou um exercício para uma atividade para você realizar. Você conseguiu? Vou lembrar que para você realizar aquela atividade era necessário você procurar no seu livro a tabela de razões trigonométricas. Você encontrou? Então você vai ver, vamos relembrar qual era essa atividade e eu coloquei a tabela aí para a gente poder executar. Bom, se você se lembrar, você procurou a tabela e olhou, conforme você vê aí na tela, o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses ângulos. Então, o seno de 40, 0,6428. O cosseno, 0,766. E a tangente, 0,8391. Bom, os lados que nós queremos descobrir são os catetos. Esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Faltou aqui o 20 centímetros. Com ele a gente pode concluir. Repara só. Vamos começar descobrindo a medida desse lado. Vou chamar a medida desse lado de x. Então, esse lado é o cateto oposto e o único lado conhecido que eu tenho é a hipotenusa. Então, eu posso dizer a relação entre cateto oposto e hipotenusa, você já aprendeu que é o seno. Seno desse ângulo conhecido. Seno de 40 é a medida do seu cateto oposto pela hipotenusa do triângulo. O seno de 40 você procura na tabela, 0,6428. O cateto oposto é a medida que eu quero descobrir e a hipotenusa do triângulo mede 20. Aqui nós fazemos o produto dos meios e dos extremos. Então, esse x vai ser igual a 0,6428 vezes 20. Ou seja, o comprimento x, o comprimento daquele cateto é 16 vai 1, 5, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, aqui, 12,856 centímetros. Então, x é igual a 12,856 centímetros. Copiou? Para determinar o outro cateto, vamos fazer um cálculo parecido. Como esse cateto é adjacente e essa medida é a hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa, eu utilizo a relação cosseno. Então, cosseno do ângulo de 40 graus é a medida do seu cateto adjacente pela hipotenusa do triângulo. O cosseno, o valor do cosseno de 40 graus é 0,766. O cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, eu vou chamar de y, e a hipotenusa mede 20. Fazendo aqui a propriedade das proporções, eu tenho que y é igual a 0,766 vezes 20. Então, o valor desse y é vezes 2 dá 12, vai 1. 12 e 1, 3. Vai 1, 4, 5, 15. 15,32.
Esses são os resultados. Hoje, nós vamos ver algumas relações trigonométricas de alguns ângulos importantes, que são os ângulos notáveis. Esses ângulos, eles aparecem no triângulo equilátero e no quadrado. Por isso a sua importância. Então, vamos primeiro acompanhar essa animação para determinarmos algumas das relações dos ângulos de 60, de 30 e de 45. Então, aí você tem na sua tela um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais e, por consequência, três ângulos com a mesma medida, cada um valendo 60 graus. Esse segmento vermelho, que divide a base do triângulo em duas iguais, é a altura. Além de altura, ela também é bissetriz daquele ângulo do vértice superior. Ou seja, divide aquele ângulo em 30 graus e o lado em dois lados de mesmo comprimento. Então, nós temos esse triângulo que você está vendo aí. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a altura desse triângulo em função da medida do seu lado. Então, o que você estava vendo na tela era um triângulo desse aqui. Aqui era o lado, a medida do lado, aqui era H, e aqui é L dividido por 2. Pois bem, como é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que A é a hipotenusa do triângulo, B e C são os seus catetos. No caso aqui, a hipotenusa é L, B é um dos catetos e C é o outro cateto. Como eu quero saber quem é essa altura, eu vou transferir esse termo para o primeiro membro. Então, L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado. Resolvendo essa potência aqui, L ao quadrado sobre 4, que é igual a H ao quadrado. Fazendo o MMC, nós teremos 4L2 menos L2 sobre 4 é igual a H ao quadrado. 4L2 menos L2, 3L2 sobre 4 é igual a H ao quadrado. Como eu não quero H ao quadrado, eu quero saber o valor de H, basta do outro lado fazermos a raiz quadrada de 3, L ao quadrado sobre 4. Então, quem é esse H? 3 não tem raiz exata, raiz de L ao quadrado é L, raiz de 4 é 2. Ou seja, o valor da medida dessa altura é L raiz de 3 dividido por 2. Agora sim, sabendo o valor desse H, podemos descobrir quem é o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos notáveis. Vamos começar aqui com o 60. Para esse 60, repara que esse L por 2 é o que eu chamo de cateto adjacente. Esse H é o que eu chamo de cateto oposto. E L continua hipotenusa. Lembra o que é seno? Seno de 60 vai ser a medida do cateto oposto a 60 dividido pela hipotenusa do triângulo. Então, o seno de 60 é cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, L. Isso é uma divisão de fração. Nós vamos
repetir a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, 1 sobre L. Então, L, eu posso cancelar com L. O seno do ângulo de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno desse ângulo de 60 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 60 graus vai ser a medida do cateto adjacente, L sobre 2, pela hipotenusa, L. Ou seja, cosseno de 60 vai ser... Isso é uma divisão de fração, vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu posso cancelar esse L, e aí eu tenho que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Para esse ângulo de 60 graus, ainda falta a tangente. Lembra o que é tangente? Tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, a tangente de 60 é igual à medida do cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, sobre a medida do cateto adjacente, L sobre 2. De novo, isso é uma divisão de fração. Vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Podemos cancelar 2 com 2, L com L. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Certo? Então, o que nós vimos até agora? Que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual a meio. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Ainda falta vermos agora o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 45 graus. Então, o ângulo de 30, se você lembra da figura que estava na tela, é esse daqui. E aí a gente não precisa mais dessa referência, só o de 30. E vamos aos mesmos procedimentos. Para esse ângulo de 30, a altura não é mais cateto oposto. Agora ela é cateto adjacente. E essa base, aí sim vai ser o cateto oposto. Então, quem vai ser o seno do ângulo de 30 graus? O seno do ângulo de 30 graus, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o seno do ângulo de 30 graus é cateto oposto, L sobre 2. Hipotenusa, L. Isso é uma divisão de fração. Seno de 30 é igual a L sobre 2. Vou escrever aqui. Repetir a primeira fração. Multiplicar pelo inverso da segunda. Podemos cancelar aqui L com L. Então, o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Da mesma forma, vamos ver o cosseno. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus, cateto adjacente. Quem é adjacente ao ângulo de 30 graus? L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é L. Repete a primeira fração.
multiplica pelo inverso da segunda. Podemos cancelar esse L. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Vamos à relação de tangente? Finalmente, para esse triângulo, a tangente de 30, a relação de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus é cateto oposto ao ângulo de 30, L sobre 2. Cateto adjacente ao ângulo de 30, é H, que é L raiz de 3 sobre 2. Isso é uma divisão de fração, deixar bem claro aqui. Então, a tangente de 30 repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 2L raiz de 3. Podemos cancelar esse L e esse 2. A tangente de 30 vai ser 1 sobre raiz de 3. Se você lembrar das aulas da professora Gina, você vai ver que não é permitido ter raiz no denominador. Então, nós vamos fazer a operação conhecida como racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, é raiz de 3 sobre raiz de 9, 3. Esse é o valor da tangente de 30. Então, vamos rapidamente à tangente de 45 graus. Acompanhe aí na tela. Você tem o quadrado de lado L. Essa reta, esse segmento aí no meio se chama diagonal. A diagonal também é bissetriz, divide esse ângulo, esses ângulos de 90 em 2. Então, o triângulo retângulo que é isósceles. Tá certo? Vou desenhar aqui. Então, nós temos o ângulo de 90, L, 45 graus e aqui a diagonal. Novamente, nós temos que ver quem é essa diagonal em relação aos lados. Então, aplica o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é a hipotenusa, ou seja, a diagonal do quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, D ao quadrado é igual a B e C são esses catetos, lado ao quadrado mais lado ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. D igual, para tirar essa potência, faz raiz, uma operação inversa. 2 não tem raiz exata, mas L ao quadrado tem. Então, é L raiz de 2. Sendo essa diagonal igual a L raiz de 2, nós podemos agora escrever as relações trigonométricas do ângulo de 45 graus. Então, seno de 45 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, seno de 45 graus, cateto oposto ao ângulo de 45. Na verdade, eu posso considerar qualquer um desses ângulos de 45, já que o triângulo é isósceles. Então, vamos considerar isso daqui. O cateto oposto a esse ângulo é esse cateto, que tem medida L. E a hipotenusa é a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Podemos simplificar aqui L com L. Fica seno de 45 é igual a L, ou melhor, 1 sobre raiz de 2. De novo, vamos racionalizar. Isso fica raiz de 2 sobre raiz de 4. Então, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Vou escrever esse resultado aqui para a gente não esquecer. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2.
A segunda relação, o cosseno. Então, cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente. O cateto adjacente a esse ângulo de 45 é esse lado aqui, que tem medida L, e a hipotenusa é a diagonal, é L raiz de 2. Então, o cosseno de 45 graus, eu posso cancelar esse L, é 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 por raiz de 4. Então, o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, cosseno de 45 é igual a raiz de 2, também é igual a raiz de 2 sobre 2. Por último, a tangente de 45. A tangente de 45 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus é igual à medida do cateto oposto. O cateto oposto é esse daqui, L. O cateto adjacente é esse daqui, L. Eu posso simplificar. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Bom, essas são as expressões dos ângulos, as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. E tem aqui um quadro resumo para você fixar melhor. Acompanha só essa construção. Você vai fazer uma tabela nessa forma, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. E escreva nessa ordem. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz de todos eles e divide por 2. Desses numeradores, os únicos que possuem raiz exata é o número 1. Então, raiz de 1 é 1. Você fica com o seno de 30 igual a meio e o seno de 60 também igual a meio. E a tangente, basta você se lembrar que é simplesmente você dividir o seno pelo cosseno. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 por 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Com isso, nós podemos resolver problemas e determinar segmentos desconhecidos no triângulo. Vamos acompanhar essa atividade rápido? Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, em qual altura ele se encontra? Então, você tem aqui um triângulo formado pelo solo, a trajetória do avião e a altura em que ele se encontra. Aqui é um ângulo de 30 graus, ele percorreu 8 quilômetros, eu quero saber qual é essa altura. Lembre, essa medida é a hipotenusa. E essa medida é o cateto oposto ao ângulo de 30. Hipotenusa e cateto oposto determinam a relação conhecida como seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Isso você vai consultar aquela tabela resumo que eu coloquei anteriormente, e você vai ver que o seno de 30 é meio. Certo? O cateto oposto é a medida que eu não conheço, eu vou chamar de x, e a hipotenusa é 8. Produto dos meios dos extremos, 2x é igual a 8, x é igual a 8 dividido por 2, ou seja, a altura dele é de 4 km. Chegamos assim ao final da nossa aula, e agora é com vocês. As atividades que vão ficar para você exercitar em casa. Acompanhe aí. Um problema bem simples. E, por último, outro problema também bem simples, baseado na tabela de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Até a próxima aula. Um abraço a todos.